Eita, prazer grande a gente está aqui juntos, tomando esse cafezinho, podendo falar deste grande privilégio que é o Evangelho de Jesus Cristo, das riquezas insondáveis, incomunicáveis na sua grandeza. Nós temos nos alegrado muito de poder aqui no Café e Fé tratar desta realidade que é o Deus que se importa com gente que não tem nenhuma importância como eu, pessoas que vivem alienadas da realidade espiritual, mas que Deus se encarna e vem buscar essa gente para transformá-las de meras criaturas de Deus em filhos do Deus Altíssimo. Esse é o nosso objetivo aqui no Café e Fé. Os links das nossas redes sociais estão aí na tela para que você possa conhecer mais o material e participar aqui conosco. A gente também tem esse desejo de que você seja um parceiro, que você seja um aliado nosso aqui em três áreas muito importantes. A área espiritual da oração, você pode nos ajudar muito quando você entra numa brecha e pede ao Senhor que nos governe, nos dirija, para que esse programa não seja um mero entretenimento, mas que ele represente de fato o objetivo da pregação do Evangelho. Você também pode contribuir para que a sustentabilidade desse programa aconteça e compartilhar para outras pessoas numa forma também de evangelismo, de usar esse meio, esse veículo para proclamar o Evangelho a outras pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo, um devocional, e logo nós estamos de volta. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente para falar de um tema que permeia, que ele percorre, ele anda por toda a Bíblia, toda a Escritura. Esse tema chama-se alegria. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para cada um de vocês aí que nos acompanham. Onde está a sua alegria? Qual é a fonte da sua alegria? Quando você lê o livro de Neemias ele vai falar sobre o dia consagrado ao Senhor. Ele vai dizer assim, lá no capítulo 8, na metade do capítulo 8, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção, meus queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. A verdadeira alegria está numa pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Quando eu vejo o anjo trazendo o anúncio do nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, esse anúncio do nascimento de Jesus, ele vem atrelado com uma coisa chamada alegria. Eu quero ler com vocês o capítulo 2 de Lucas, que diz assim: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção que o anúncio do nascimento de Jesus, ele está ligado com essa coisa chamada alegria.
A verdadeira alegria, eu quero dizer para cada um de vocês que nos acompanha hoje nessa manhã, que a verdadeira alegria está numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é de conhecer Jesus Cristo e de ter a pessoa de Cristo habitando em nós. Quando a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Cristo vem habitar em nós pela fé na obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós começamos a ter acesso a essa alegria. E o Salmo 118, versículo 24, o salmista nos diz assim: este é o dia que o Senhor vos fez, regozijai-vos e alegrai-vos nele. Preste atenção, este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor vos deu, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Eu quero dizer para você que está aí nessa manhã nos assistindo aí em sua casa, você pode estar dizendo assim, mas pastor Maurício, eu não tenho nenhum motivo de alegria, mas eu quero dar um motivo de alegria hoje para você, só um. Eu queria que você pensasse quantas pessoas dormiram ontem no mundo e não acordaram hoje. E o Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, Ele concedeu a você e a mim mais um dia de vida. Então, se você não tem motivo de alegria, eu quero te dar um motivo de alegria. O dom da vida. O Senhor, Deus de toda a graça, te deu mais um dia de vida. Então, agradeça a Deus por mais desse dia de vida que o Senhor lhe deu. E não fique aí reclamando, murmurando das coisas, mas comece a agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E alegria, quando eu falo alegria, quando a Bíblia fala de alegria, é a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, trazendo ao seu coração a verdadeira alegria. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos caminhado por aqui numa série que a gente tem trabalhado a questão dos últimos dias, os últimos tempos difíceis e a volta do Senhor. E se você perdeu algum programa, você pode entrar no canal do YouTube e procurar a ver aí aquilo que você perdeu e vamos caminhar juntos. Você também pode fazer as suas indagações e nós vamos tentar responder aquilo que for possível. Queremos uma participação bem mais próxima. Esse é o momento que nós vamos orar ao Senhor. Nosso querido Pai, Tua palavra diz que cada um de nós andava como ovelha pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Nós andávamos desgarrados, andando pelas nossas próprias ideias, mas o Senhor Jesus fez uma obra que nos une ali na cruz e nós te pedimos que Tu nos reveles isto e que Tu trates com cada um de nós esta realidade espiritual, que nós possamos ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir o que Tu tens para nos comunicar. Fala conosco nesse programa em nome de Jesus. Amém.
Então, como eu estava falando, a ideia dos últimos dias foi muito precisa para Paulo quando ele escreveu a Timóteo, seu filho na fé, que era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja da Ásia Menor, que tinha sido fundada por Paulo. Ele foi pastor lá há algum tempo. Depois, no seu caminhar de itinerância por todas as outras cidades da Ásia e da Europa, ele deixou Éfeso e mandou para lá Timóteo. E agora Paulo está preso em Roma, muito próximo do seu martírio, e ele escreve esta carta, que é a 2 Timóteo, é aquilo que os estudiosos chamam de o canto do cisne. Dizem que quando o cisne vai morrer, ele dá um canto especial, que é aquilo que reflete a sua existência, que chegou ao fim. E Paulo, escrevendo aos crentes, à igreja, na pessoa de Timóteo, a igreja de Éfeso, ele diz sobre o tempo do fim, que seriam tempos difíceis. E ele descreve cerca de 19 características que iriam formatar o pensamento e a cultura dos últimos dias. E tem um momento aqui nos versículos 6, em que ele diz que entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui o apóstolo levanta algumas coisas que são interessantes. Como é que essa cultura da serpente, que é a cultura do engano, lá no livro de Gênesis, quando os nossos pais pecaram, Deus veio fazer uma cariação entre eles, e começa com Adão e pergunta: quem te fez saber que estavas nus? Porque Adão disse assim: olha, a mulher que tu me deste, esta me deu da árvore e tal, e eu comi. E Deus pergunta: mas quem foi que te fez saber isto? E ele usa essa expressão: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E Deus então pergunta à mulher: o que foi que você fez? E ela disse: a serpente me enganou. Então, a ideia do engano é a coisa que mais caracteriza o tempo do fim. O Senhor Jesus, quando falava do tempo do fim, no capítulo 24 de Mateus, a primeira coisa que ele disse foi: cuidado, que ninguém os engane. Porque o engano é exatamente aquilo que mais se parece com a verdade. Eu não posso enganar com aquilo que é absolutamente contrário, uma coisa absurda. O engano é a semelhança, é alguma coisa muito parecida.
em que nós, às vezes, nos perdemos no fiapo, naquilo que é fino, numa coisinha de nada. A trapaça do engano dessa realidade, e ele usa aqui uma palavra que é muito interessante. Ele diz assim, que entram sorrateiramente. Essa palavra sorrateiramente, ela tem uma ideia daquele movimento da serpente, que ela é furtiva, ela é silenciosa, ela é camuflada, existe um certo mimetismo. Aquilo que acontece, por exemplo, no camaleão, em que ele muda de cor de acordo com o ambiente. A serpente usa os lugares onde ela possa se camuflar. Ele diz aqui que sorrateiramente é cobrindo-se, envolvendo-se com uma roupagem onde pode esconder-se, camuflando-se, vestindo com uma capa, colocando uma armadura, alguma coisa secreta, introduzindo sinuosamente algo que você não consegue entender. É aqui que nós precisamos de revelação, de atilamento. Mas eles não falam de Jesus lá? Às vezes fala. Mas é isto o cerne da questão? Porque muitas vezes se diz que Jesus é citado em certos ambientes religiosos, eclesiásticos, assim como Pilatos foi citado no credo. Essa é uma expressão que se diz quando uma coisa não é a fundamental. Os últimos dias vão se caracterizar por esta penetração. Ele usa aqui, ele diz assim, de homens que entram sutilmente, sorrateiramente nas casas e capturam mulherzinhas sobrecarregadas de paixões e pecados. O que isto de fato significa? Se você esperar uma meia pataca aí, um tiquinho de tempo, eu vou voltar e a gente vai conversar sobre isso. Então, você vê como é que a coisa vai entrando. Hoje, alguém me perguntou assim, como é que eu vou saber que aquele pregador, aquele padre, aquele pastor, aquele fulano, ele está no caminho certo? Essa é uma questão séria. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu não tenho nenhum, nem sou eu capaz de dar uma opinião assim. Mas é bom que você procure na palavra de Deus o leito por onde esse rio vai correr. Quando ele está falando aqui que essas pessoas entram nas casas, casa aqui não é a casa onde nós moramos, é que a igreja naquele tempo, elas se reuniam nas casas. Na casa de Áfia, por exemplo, na casa de Trifosa e Trifena, os nomes esquisitos lá em Roma,
casas de mulheres e de homens que agregavam as pessoas. E ele diz, essas pessoas entram sorrateiramente. Quando você vir um pregador, uma pessoa que retira a suficiência de Jesus Cristo, a suficiência da obra da cruz, daquilo que ele fez, da graça plena de Deus, quando você vir o suor substituindo o sangue, o sacrifício de Cristo, quando você vir os méritos em lugar da graça de Deus, então isto nos leva a admitir que estamos diante desses sorrateiros que entram não para anunciar o Evangelho, mas para roubar as pessoas para o seu próprio sistema, para os seus ministérios pessoais. Paulo, quando ele saiu de Éfeso, ele disse o seguinte: olha, quando eu estou saindo daí do meio de vocês, eu sei que aparecerão muitos lobos vorazes que irão atrás do rebanho, furtando as ovelhas para si. Não é levando as pessoas a Jesus Cristo, é trazendo as pessoas para os seus sistemas, para o apoio dos seus ministérios. Esta característica sempre houve na história da igreja, mas no final dos tempos isso seria elevado à potência, à enésima potência, uma quantidade muito grande. Essas pessoas que cativam, ele usa aqui a palavra mulherzinhas, que só aparece aqui na Bíblia uma vez, com uma ideia de alguém dominado por paixões, por sentimentos de pecados, e essa figura aqui é aquilo que dentro da sociologia se usa a palavra de feminismo, não é feminismo. O feminismo é uma característica boa, como o homem, no campo do homem, o masculino, o feminino, são bons. O que é ruim é o machismo e o feminismo. São duas ideias extremadas. E aqui a característica do fim é que a gente olha assim, ó, um estalo de dedo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma infiltração deste pensamento de feminismo na igreja, a ponto de hoje nós assistirmos uma espécie de holocausto globalista no assassinato de um feto, de uma criança. Isto é tremendo. Hoje eu vi uma frase que disse que João Batista adorou o Senhor Jesus Cristo no ventre da sua mãe. Então, ele estaria aqui evidenciando a sua absoluta contrariedade contra qualquer ideia de assassinato, de aborto. Esta ideia de nós agredirmos uma criança indefesa não é uma coisa tão forte como está sendo hoje. Eu vejo a história, as pessoas falando que na Segunda Guerra Mundial
houve um assassinato de cerca de 50 milhões de pessoas. Rússia, Inglaterra, Alemanha, França, Japão, Itália, tanta gente, 50 milhões. Hoje, no mundo, no ano de 2022, foram 50 milhões de abortos. É uma média de 50 milhões de abortos desde uns 10 anos para cá. Se há um holocausto terrível hoje, é esta cultura da serpente do engano, onde nós agredimos a realidade da natureza em nome de uma liberdade falsa. O panteão desse feminismo tem trazido grande sofrimento para as almas destas vidas que abortam. Eu sei disso porque eu atendo essas almas que vêm gritando no seu íntimo. Depois de fazer algo, o seu coração fica ferido. Esta semana eu atendi alguém assim, com muita dor no seu coração. Mas isso é uma cultura que está sendo difundida e que nós precisamos ser alertados. A vida é um patrimônio divino e só aquele que tem o direito, só aquele que deu a vida tem o direito de tirá-la. Isso faz com que nós lutemos contra essa cultura do final dos tempos, desse feminismo agressivo que não tem nada a ver com o feminino, que tem trazido desastres tremendos para a história da humanidade. Ele diz que essa turma aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. E quando ele usa essa palavra verdade aqui, eu posso entender, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento de Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Os últimos tempos, as pessoas são periféricas no conhecimento de Jesus. Pode até pronunciar o nome dele, mas não se identificam com ele. Não creem que a morte dele foi a sua morte e que a ressurreição dele é a vida que vai dar sentido à nossa vida. Eu espero que você conheça o Evangelho e que ele transforme a sua vida de tal maneira que você não fique refém dessa cultura do mundo, do engano, que lhe aprisiona nesta política aparentemente permissiva, aparentemente politicamente correta, mas que é totalmente anticristo, anti-Deus, anti-vida, anti-felicidade. Deus tenha misericórdia de nós para passarmos esse período com a realidade espiritual mais significativa. Você pode entrar nas nossas mídias, participar delas, fazendo a sua abordagem. E aqui fica o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá.